Existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Esta frase foi dita pelo austríaco Viktor Frankl, neuropsiquiatra que ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazistas. Apesar de curta, essa frase traz reflexões de imensa importância para nós. E de um modo geral, ela fala sobre as nossas atitudes, a nossa postura diante dos diferentes momentos da vida. Qual é a sua postura e as suas atitudes quando você está vivendo uma boa fase? Qual é a sua postura e as suas atitudes quando está em uma fase ruim? Muitos dependentes químicos, seja na alegria ou na tristeza, tudo é motivo para usar. Se ele está numa fase boa, em que tudo está dando certo, ele acha que não precisa mais continuar a manutenção da sua recuperação e passa a acreditar que o uso controlado é possível. Se ele está num momento difícil da vida, ele encontra na recaída uma maneira de aliviar os problemas e dificuldades, seja para esquecer deles, seja para ajudar a enfrentá-los. De qualquer forma, na fase boa, o dependente perde a prudência, a humildade e a noção de risco e fica entorpecido pela fantasia do oba-oba. E na fase ruim, ele perde a paciência, a tolerância, a serenidade e o controle emocional e fica cego e obsessivo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual deve ser a nossa postura e as nossas atitudes diante dos bons e maus momentos da nossa recuperação. Aproveita e já deixa o seu like para dar aquela força para o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e se tiver alguma dúvida, envie a sua mensagem pelo WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Participe também dos nossos grupos de prevenção de recaída gratuito no WhatsApp, tá ok? Bom, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. O cerne do que o Frankl quis dizer tem relação com as nossas atitudes na vida, a postura que assumimos perante os bons e maus momentos. No caso do dependente químico, como eu já falei anteriormente, ele parece adotar uma postura de euforia quando está em uma boa fase e de depressão quando está em uma má fase. Mas vamos dividir esta fase em 3 partes. A primeira delas é: quando a situação for boa, aproveite. O segredo para desfrutar as boas situações está em viver o momento presente com plenitude. Algumas pessoas, quando está vivendo esta fase, procura algo para se descontentar ou criticar, ou fica imaginando o futuro como sendo melhor ainda que o presente. Ambos os pensamentos causam ansiedade e insatisfação pessoal. Quando você está vivendo uma fase boa, não é hora de críticas, não é hora de caçar problemas onde não existe e não é hora de idealizar o futuro. É hora de aproveitar, de comemorar. Aqui você deve viver o só por hoje, curtir o momento, as conquistas e etc. Se você está tentando parar de usar e conseguiu ficar 30 dias sem usar, coisa que nunca conseguiu antes, aproveite e celebre isso. Não fique enxergando só dificuldades, reconheça a sua conquista e o seu mérito. Saia para celebrar com a sua família e com quem te apoia. Se a sua vida está melhorando porque você está conseguindo ficar sem usar, então aproveite isso. Viva positivamente a sua transformação, porque amanhã você terá outras preocupações e novos desafios e terá perdido a oportunidade de celebrar. E esta é a segunda parte da frase. Quando a situação for ruim, transforme-a. Para as situações ruins, podemos transformá-las. Você sabe bem que nada dura para sempre, tudo muda. Como diz o velho ditado, depois da tempestade, vem a bonança. E o oposto também é verdade. Depois da bonança pode vir a tempestade. Ou seja, se você estava celebrando as suas conquistas, agora é a hora de retomar o foco. E aqui estão 2 coisas que o dependente químico precisa entender. A tristeza e as dificuldades são temporárias e a felicidade não é eterna. Nada dura para sempre. O dependente químico vive como se estivesse em uma roda, fugindo da tristeza e dos problemas e obcecado pelo prazer e pela felicidade eterna. Um estado psicológico e emocional estável e livre de dores e dificuldades. Mas situações desfavoráveis, embora pareçam impossíveis de serem solucionadas, elas vão passar. Parece óbvio que usar álcool e outras drogas não seja o caminho para a solução dos problemas, mas para o dependente químico é a única solução que ele encontra. Aprenda a olhar para a frente e não só para suas dores. As dificuldades uma hora vão passar e você terá orgulho de ter superado.
E do outro lado tem a obsessão por um estado psicológico e emocional que permita viver sempre feliz e livre de problemas. Isso é característico do dependente químico. Ele não quer se frustrar, quer viver sem problemas e quer estar sempre feliz. Isso não existe. E na maioria das vezes, querer alcançar esse estado é um desejo imaturo e motivo de frustrações constantes. Aprender a viver as tristezas e as felicidades que a vida lhe proporciona é ajustar o seu olhar à realidade. Nem idealizar um mundo perfeito, nem um mundo caótico. Aceite isso e você terá melhores condições de viver sóbrio. Tenha sempre em mente que tudo na vida passa, os bons momentos e os maus momentos. Nada é eterno. Na vida, nós transitamos entre situações boas e situações ruins o tempo todo. E não adianta tentar fugir disso, porque essa é a dinâmica da vida. Por exemplo, se você está triste porque terminou um relacionamento e vai usar para esquecer, você vai ficar triste por ter recaído. Se você está decepcionado com alguém e acaba usando, você acaba se decepcionando consigo mesmo por ter recaído. Perceba que, quanto mais você foge dos problemas, da dor e do sofrimento, mais você caminha em direção a eles. Para transformarmos as situações ruins, precisamos desenvolver habilidades e virtudes como a coragem, a ousadia, capacidade de fazer renúncias, não se desesperar diante das situações, aprender a enxergar diferentes alternativas e soluções para as suas dificuldades, tomar decisões e fazer boas escolhas e etc. Se você não aprendeu estas coisas, vai precisar aprender se quiser transformar problemas em oportunidades. E a terceira parte da frase é: quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Podemos até fazer uma analogia com a oração da serenidade. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Nesse caso, precisamos saber reconhecer quais situações que podem ser transformadas e quais situações não podem ser transformadas. E quando a mudança tem que ser minha. Por exemplo, a morte de um ente querido é uma situação que não pode ser modificada. Então a transformação tem que ser interna, tem que ser minha. E ela começa pelo processo de luto. Quando a minha família não entende o meu problema e também não demonstra o mínimo interesse em entender e ainda por cima critica o tempo todo, nesse caso a transformação tem que ser minha. Na mudança de atitude e de postura, de fazer por mim mesmo, de parar de querer a aprovação deles, de aprender a colocar limites nas pessoas quando elas não respeitam você e a sua doença e etc. Ninguém muda ninguém. Essa é uma verdade universal para mim. Então, você que quer mudar a sua família e forçá-los a entender o seu problema, esqueça. Isso não vai funcionar. Do mesmo modo, você que quer que o seu familiar pare de usar a força, quer mudar ele à força, esqueça. Ele não vai mudar só porque você quer que ele mude. As pessoas mudam quando a mudança faz sentido para elas e quando elas conseguem dar conta da mudança. Já que não se pode mudar as outras pessoas, só nos resta mudarmos a nós mesmos. Talvez a sua mudança pessoal pode influenciar na mudança de todos ao seu redor. Os grandes mestres que revolucionaram a história do mundo ensinaram através do exemplo, como por exemplo, Jesus Cristo, Buda, Martin Luther King, Gandhi, entre outros. Entenda que tanto os bons momentos quanto os maus momentos, eles sempre existirão, mas eles passam. Nada é eterno e tudo é passageiro. Portanto, pare de ficar procurando o mundo perfeito para se recuperar. Pare de achar que, para que você pare de usar, tudo tem que ser perfeito, sem problemas e dificuldades. O mundo real não é assim. É você quem precisa se transformar para que o seu mundo fique melhor.